Bom dia, galera. Esse vídeo eu vou falar sobre Renascença. O que foi a Renascença? A Renascença foi um movimento científico e artístico que ocorre na Europa mediante financiamentos de grupos chamados mecenas. Esses mecenas, eles financiavam as artes e o conhecimento como um todo. Assim como, por exemplo, a Renascença tem vários expoentes na pintura, na escultura, como Michelangelo, Da Vinci e muitos outros que tiveram como propósito o resgate dos valores greco-romanos. Por isso que ganhou esse nome Renascença. Algumas das grandes obras desse período podemos citar a Capela Sistina de Michelangelo, obras como, por exemplo, A Última Ceia de Leonardo da Vinci, Mona Lisa e muitas outras obras dessa fase da nossa história, da história da humanidade. E a Renascença, ela tem também seus expoentes na filosofia e foi o período que começa a haver a divisão das ciências, que antes era só ramificações da filosofia, e passa a ter divisões científicas nesse momento da história humana, com o advento da Renascença. Foi primeiramente com as ciências naturais, posteriormente surgem as ciências físicas, exatas e biológicas e humanas também, e nessa toada de desenvolvimento científico, que teve o seu norte justamente na Renascença, que foi de vital importância na compreensão do novo, do conhecimento científico. A Renascença também, ela mostrou nomes que se destacaram em várias áreas do conhecimento, como, por exemplo, Da Vinci, que era pintor, escultor, poeta, e também fez alguns estudos em corpos anatômicos, corpos humanos. E alguns desses cientistas chegaram até sofrer processo de condenação do Tribunal da Inquisição. Alguns deles foram obrigados até a negar seus estudos, como Galileu Galilei, por exemplo, e muitos outros também, porque nessa fase da nossa da história humana, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela era detentora do conhecimento, e quem falasse contra o que a Igreja Católica impunha como conhecimento, como verdade, era perseguido pela própria Igreja, pela própria Inquisição, que alguns deles eram taxados de bruxo e sentenciados a morrerem na fogueira, entre outras coisas, aspectos que podem ser analisados nessa fase da história da humanidade, sobretudo no mundo ocidental. Nesse momento, foi nessa fase também que é importante saber por que ganhou esse nome, Renascença. Renascença, que na literatura é chamado de classicismo. A Renascença não é nada mais, nada menos do que o ressurgir dos valores greco-romanos, ou seja, toda aquela valores culturais da Grécia e de Roma antiga estavam sendo resgatados
no período renascentista, né, na Europa. E por isso ganha esse nome, Renascença. O renascer da filosofia greco-romana, o renascer da arte greco-romana e o renascer da razão. Que um dos filósofos, por exemplo, que se destaca nesse período da Renascença é Nicolau Maquiavel, aquele que tinha a concepção de que o ser humano é uma praga que tinha que ser governada por um tirano, porque esse tirano é o único capaz de conter os ímpetos psicopatas do povo, que para Nicolau Maquiavel o ser humano não valia nada. O ser humano é a escória da criação. É tudo de ruim que possa imaginar. Por isso que o Estado era necessário para punir os excessos, punir os mais malucos de todos. E é isso que é o propósito, como fica bem claro na obra de Nicolau Maquiavel, O Príncipe. O príncipe seria aquele líder que seria capaz de manipular, ludibriar o povo em prol de seus interesses. É basicamente essas informações que venho trazendo nesse vídeo. E a Renascença também teve uma força significativa também, justamente por ter tido financiamento de grupos. Inclusive, um desses grupos é a própria igreja, como por exemplo Michelangelo, que foi o arquiteto da Capela Sistina. Ele era pintor, escultor e arquiteto, tudo junto. E era comum ter nomes que se destacavam em várias áreas do conhecimento nessa fase da história da humanidade. Por isso que alguns, por exemplo, que não chegaram a fazer faculdade, por exemplo, de filosofia, são considerados filósofos devido ao conhecimento que eles tinham, o nível de estudo que eles demandavam no tempo deles, para agregar valores à própria vida deles. E esse tempo de estudo já garantia a cátedra na prática de homens como Nicolau Maquiavel e muitos outros, porque mais para frente, como por exemplo no esclarecimento, que foi a consolidação de todas essas transformações que ocorreram na Renascença. E é basicamente essas informações que eu tenho para trazer para vocês hoje, galera. E no mais, espero que todos que vierem assistir esse vídeo gostem. Dê o joinha, compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar o crescimento do Ciências Humanas TV. Verifique se estão inscritos e no mais, eu vou deixar na descrição desse vídeo o número de uma conta bancária para aqueles que puderem ajudar financiando o canal através da conta bancária. Futuramente eu vou criar um apoia-se e para melhorar a aparelhagem do canal. E para aqueles que vierem assistir pela primeira vez, não se esqueçam de inscrever-se. E é isso aí, galera. E fiquem todos com Deus. E até mais tarde, que eu vou trazer mais vídeo mais tarde.